Fala comigo, meu amigo, fala comigo, minha amiga. Muito prazer, professor Felipe Fazoli na área. Mais uma vez, planos de história no ar de novo. E a aula de hoje, JK. JK porque hoje faz sentido a gente continuar a playlist que a gente já tá aqui, ó, na primeira aula. Falamos sobre democracia, já falamos sobre General Dutra, já até matamos Getúlio Vargas, cara. Chegou o grande momento de JK. JK, que é justamente na história do Brasil, é um dos governos constituintes do breve período democrático, entre a ditadura de Vargas e a ditadura militar. Se tu ainda não viu as outras aulas, volta lá. Se tu já viu, aproveita, deixa o like aqui, porque vamos começar. Porque essa história aqui começa justamente depois de Vargas ter se suicidado. Porque ele vai ser substituído pelo seu vice, Café Filho, vice-presidente do Brasil, que vai assumir, como a legislação anda, né? Vice-presidente assume no lugar do presidente. Só que no suicídio de Vargas, você se lembra que a política brasileira estava em ebulição e turbulência. Grupos internacionalistas, chamados também de entreguistas, e os nacionalistas, que são os capitalistas nacionalistas, que tentam desenvolver o Brasil de uma maneira diferente do mercado mais aberto, com a facilitação do capital estrangeiro. É essa a grande dualidade que a gente pode falar que existe dentro do Brasil e de boa parte do mundo nessa época. E é dentro dessa dualidade que a UDN, aquele partido que tem uma sanha golpista, começa a ver oportunidade no suicídio de Vargas. Café Filho, diz a história, né? Até o tal Tancredo Neves falava que, cara, Café Filho se fingiu de doente só porque ele sabia que a linha de sucessão presidencial colocaria Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados, no poder. E Carlos Luz, sim, segundo Tancredo Neves, era um golpista. E é o que faz. Café Filho fala que estava doente, é substituído pelo breve presidente Carlos Luz. Por que breve? Ele vai ficar 3 dias apenas. 3 dias porque essa dobradinha de eleição de JK, que misturou o PSD com o PTB, gerou uma reação muito grande da UDN e de outros grupos golpistas brasileiros. É aí que entra a figura de Carlos Luz tentando estabelecer um golpe de Estado para impedir que JK assuma de vez a presidência. Aqui a gente tem, nesse momento, a figura do general Henrique Teixeira Lott, porque ele vai fazer um golpe contra golpe. O que é isso? Dentro das Forças Armadas também tinham aqueles que eram chamados legalistas, como o próprio Teixeira Lott. Legalista é aquele que fala assim, ó, tem Constituição? Tem lei? Vamos seguir. Não tem nada que ficar dando golpe. Isso já é uma característica diferente do que alguns estão pressupondo, né? De que todos dentro das Forças Armadas seguem a mesma linha ideológica. Marechal Teixeira Lott é um legalista e ele coloca os tanques de guerra, coloca soldados, fechamento com mais ou menos 30 generais só no Rio de Janeiro para impedir o golpe do tal Carlos Luz. E é inclusive contra o navio da Marinha, que Carlos Luz, junto com outras 1.500 pessoas, estavam na Baía de Guanabara, que os últimos tiros dos fortes da Baía de Guanabara aqui do Rio de Janeiro foram dados. E foi tiro para acertar, tá? O Teixeira Lott aqui, ó, mandou: atira. É melhor a gente perder um navio nosso do que a gente ameaçar a democracia brasileira. Nenhum tiro atingiu esse navio da Marinha, nem Carlos Luz foi morto, mas o que ele fez, esse contragolpe, vai fazer com que a linha de sucessão entre em vigor, porque a Câmara dos Deputados foi acionada diante do perigo golpista desse Carlos Luz. É aí que entra Nereu Ramos na presidência, que é o presidente da Câmara do Senado, presidente do Senado. E é ali que a gente vai fazer a transição para o JK. JK, político mineiro, prefeito, governador, já foi um pouco de tudo, médico e sorridente e bom de lábio. Não sei se você já conheceu ou se tu é mineiro ou mineira, né, cara? Sinceramente, poucas pessoas desse país que eu conheci, desses estados, poucas são tão gente boas quanto o mineiro. E JK, ele era conhecido como um bom político, um político sorridente, um político que negociava. Talvez por isso, e também associado ao período dos anos 50, período que dentro desse capitalismo
desse Brasil, muito associado aos Estados Unidos, vem recebendo muitas novidades, novidades na música, novidades no cinema, novidades na moda, novidades até no nosso cotidiano, com vários novos produtos sendo consumidos, meios de comunicação, tudo está mudando, tudo está cada vez mais parecido com o mundo de uma grande cidade hoje em dia, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, e por aí vai, Fortaleza, a galera de Brasil todo, cidade grande, todo mundo sabe o que é. E aqueles que vivem no interior também sabem que essa é e era a principal realidade do brasileiro nessa época. A maior parte da população vivia no campo, não vivia nas grandes cidades, mas o mundo, e especialmente o Brasil, estava em transformação, nesse choque do tradicional com o moderno. O tal do JK, Juscelino Kubitschek, ele vai ser eleito pelo famoso 50 anos e 5. O que é isso? Slogan político onde ele vai prometer um crescimento industrial, um crescimento econômico do Brasil 50 anos em 5. Tal como se tivessem passado 50 anos, mas apenas no mandato presidencial da época, que era de 5 anos. Isso vai ser concretizado a partir do plano econômico chamado de Plano de Metas. Vai tentar atingir por volta de 30 setores da economia, onde a energia vai ser uma coisa principal, mas também o transporte. O transporte e a energia e tantos outros setores, como o setor da saúde, alimentação e por aí vai. Isso tudo está dentro dessa linha de estratégia do Brasil, dentro da economia capitalista, de desenvolver a economia a partir do dinheiro estatal. O plano de metas ele vai começar a fazer a implementação do crescimento que JK tanto prometeu no seu período ali de presidente, né? Corta para cá, porque se liga só, me senti até o cara da Record. Se liga só, porque a construção de Brasília, a substituição, a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília foi no governo de JK. JK ele falou, vou prometer a Constituição. Aí estava lá na Constituição, né, um tempão já desde a época do Império falava, vamos mudar a capital, vamos sair do litoral, vamos para o interior. E o JK falou que ia prometer a Constituição, né, estava lá e ele pressionaram, falaram, JK, vai construir uma capital nova? O JK não teve como fugir. E construiu. Construiu todo o processo de construção de Brasília, a nova capital, ela tem toda uma racionalidade, tá? O JK, no seu objetivo de desenvolver a economia brasileira, também buscava fazer integração nacional, integração dos territórios, integração dos povos e também integração econômica do interior para as cidades. Porque o interior também é um grande desenvolvedor de economia brasileira. Até porque quem nunca ouviu o agretech, o agropop, o agretudo? Tá na? Não vou falar. Aqui, essa parte da construção da Brasília é interessante porque, tanto que não sei se você é ou já foi a Brasília, lá você tem estradas dos 4 cantos do Brasil. Você consegue ir desde o Pará ao Rio Grande do Sul, até a região de Mato Grosso, ou então Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Essa integração regional na capital, no centro do Brasil, é uma estratégia feita pelo governo de JK. Mas para fazer isso, você precisa de dinheiro. E esse dinheiro ele vai ser muito utilizado para, inclusive, fazer o desenvolvimento industrial brasileiro. Para tu construir uma capital, olha o tanto de concreto, por exemplo, que você precisa. Olha o tanto de aço que você precisa. Olha o tanto de prego. Das coisas simples às coisas complexas. Construir uma cidade no meio do nada, no centro-oeste brasileiro, região lindíssima, inclusive, tá? Não é fácil. E precisa-se de dinheiro. E para fazer isso, precisou-se aceitar cada vez mais a liberação de dinheiro do governo, a partir de uma empresa chamada de NovaCap. Essa empresa, criada para facilitar a liberação do dinheiro, ela vai também ser acusada um pouco ou muito, de casos de corrupção. A construção de Brasília, ela girou no entorno de muitos disse-me-disse, bafafá de casos de corrupção. Sim, JK, ele passou por anos de desenvolvimento, mas uma das suas grandes consequências, além, claro, de um desenvolvimento industrial, de uma vida cotidiana diferente a partir da presença de novos produtos dentro do estímulo consumista brasileiro. Claro, além da construção de uma nova capital,
tem também casos de corrupção e endividamento externo, porque esse desenvolvimento industrial, tanto para a construção de Brasília, ou tanto para adesão e fixação do plano de metas, precisa-se de dinheiro. O Estado, segundo a ideologia desenvolvimentista, vai ser o principal promotor da economia. Só que o Estado ele não vai andar sozinho, o capital estrangeiro entra junto. É aí que entram milhões e milhões e milhões de empréstimos e de investimentos estrangeiros. É esse contexto econômico, é esse contexto político, né, das disputas, também um contexto cultural, com um avanço da cultura muito parecida com o dos Estados Unidos, vindo a partir do cinema, da música. É esse o grande contexto que gira em torno do nosso querido JK. Agora vamos falar do Nordeste, porque o Nordeste é uma região que tem peculiaridades geográficas por causa da seca. E até mesmo no governo do JK foi criada a tal da Sudene, uma empresa criada para tentar acabar ou diminuir, mitigar a seca na região. A desigualdade regional foi uma característica muito marcante no período do JK, pois os investimentos foram voltados para algumas regiões do Brasil e não para outras. É aí que entra a nossa lógica da mão de obra nordestina sendo deslocada para a construção de Brasília. Isso está acontecendo em várias fases do Brasil. Essa é a grande relação entre as regiões brasileiras, de mão de obra, desenvolvimento desigual. Isso tudo vai gerando um pouquinho a cara que é o Brasil. Falando de cara que é o Brasil, pô, na moral, pelo amor de Deus, se tu tá até aqui, ó, clica nesse like aí, clica nesse negocinho de se inscrever e se tu tá com paciência e com tempo, ó, dá uma digitada aí, manda uma mensagem para mim, fala se eu tô bonito com o meu cabelo novo, fala o que você achou, o que você gostaria, ou então só se abra pela sua vida, tá? Por favor, fala, se expressa. E um beijo, te vejo na próxima aula. Jânio Quadros e João Goulart estão quase levando o golpe. Já volto.